Olá, Carolina, bem-vinda. Esse é Olá. mais um debate do 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema, um festival que está na sua 17ª edição, conta com apoio financeiro do Fundo de Cultura da Bahia, através do Governo da Bahia, e também patrocínio do Instituto Flávia Abubaqui. A gente vai falar do filme Essa Terra é Nossa, né, que foi co-dirigido por você, e que faz parte de uma das sessões especiais do Panorama. Enfim, o filme me impactou bastante, posso dizer que foi muito importante, muito potente assistir o filme, de conhecer essa realidade da etnia Machacali, essa questão com tanta proximidade, né, que o filme tem desse grupo. Queria saber, enfim, vou pedir que primeiro você fale um pouco de você, da sua trajetória como realizadora, o seu encontro com os outros diretores do filme, o Isael, né, Machacali, a Sueli Machacali e o Roberto Romero, e a origem desse projeto, que chega num momento extremamente oportuno, importante que a gente esteja aí falando em todas as janelas possíveis sobre as questões indígenas, um governo extremamente ameaçador, né, para toda a população indígena no Brasil. Vamos lá? Oi, Marília, é um prazer falar com você, né? Eu sou de Minas Gerais, mas agora estou morando aqui em Salvador, trabalho na TVE Bahia, produzindo documentários aqui também, né? Agora, dia 30, a gente vai lançar o documentário do Riachão, Retrato Fiel da Bahia, que a gente acabou de Uhum. fazer aqui. Como você disse, eu venho do Fórum Doc, né, que é um festival de cinema documentário de Belo Horizonte, que é um festival realizado em parceria entre antropólogos e comunicólogos lá da UFMG, né, e o Fórum Doc foi a minha escola, assim, né, durante a graduação, comecei a trabalhar no Fórum Doc, assistir todas as sessões, e foi lá que eu conheci o Rubem Cacheta, um professor da antropologia, que me botou para dar oficina de edição para os índios Waiwai, em 2007. Uhum. Foi quando eu primeiro trabalhei com os indígenas em curso de formação, né? E logo em Uhum. seguida, em 2008, eu fui com a Mari Correia para a aldeia Machacali, do Pradinho, para a primeira oficina do Vídeo nas Aldeias, que ia acontecer em território Uhum. Machacali. Eu fui ser monitora da Mari. E naquela Uhum. ocasião, a gente editamos o filme Caçando Capivara, que é um filme também muito interessante, que mostra essa degradação da terra Machacali, né? E de lá para cá, a gente vem trabalhando intensamente, assim, principalmente quando a gente chega na aldeia do Isael e da Sueli, que é um Uhum. grupo que saiu dessa região, do Pradinho, que foi a região que a gente gravou o filme. Eles saíram Uhum. dessa região em 2005 e se mudaram para perto de Teófilo Otoni, cerca de Uhum. 500, 600 quilômetros, e é onde que eles se encontram hoje, em uma situação também nova, que a gente pode abordar mais para frente. E quando a gente estava realizando um filme, Quando os Iami Vêm Dançar Conosco, em 2011, junto com a Renata Otto, antropóloga também, a gente foi para Brasília editar o filme, porque a Renata estava morando lá, e aí a gente foi visitar a sede da FUNAI, e o Israel e a Sueli quiseram ter acesso aos documentos dos Machacali que se encontravam lá. E o Israel foi com a câmera, e eles foram super mal recebidos, não puderam ter acesso aos documentos, a fita da câmera dele foi apreendida, e Uau. aquilo gerou uma revolta muito grande neles, assim, né? E a partir daquele dia Uhum. a gente decidiu que a gente ia fazer um filme sobre a Terra, porque eles sempre tiveram interesse em fazer filmes para eles mesmos, e Uhum. principalmente sobre os Yami, os Yamichu, a religiosidade tão viva, né, que é presente na vida deles. O Israel sempre gostou muito de gravar os rituais, os antigos, pesquisar por meio do filme com os pajés, né, a cultura, os conhecimentos da religiosidade. E
Então, todos os filmes que a gente produziu são um pouco nesse sentido, assim, feitos em oficinas de formação, em que eles mesmos gravam os rituais. E pela primeira vez a gente fez esse movimento para fora, né? Nesse filme Essa Terra é Nossa, a gente sai da aldeia e vai gravar os brancos, né? Vai gravar as terras que eles viveram, as aldeias que eles sabem que existiram pelas histórias, pelos cantos, e essas aldeias não são mais demarcadas, não são mais habitadas pelos Machacali, né? E foi pela primeira vez também que eu assumi muito mais a câmera nesse filme, né? Porque nas oficinas, o nosso papel era assistir o material que eles filmam ao longo do dia, orientar, né? E trabalhar com as escolhas deles. Mas nesse filme, a gente viu que tinha uma necessidade maior do Israel e da Sueli também estar à frente da câmera, sendo mediadores e condutores, né, dessa viagem. Eu acabei assumindo a câmera, mas algumas imagens também o Israel faz, alguns momentos ele pegava e ia com os pajés para o meio do mato, algumas cenas ele fez, mas na maioria do material eles estão me conduzindo o espectador, né, Sim, como para personagem. aquela realidade ali. E aí, a gente vem trabalhando junto desde, né, 2009, junto com Israel, com a Sueli, e o Roberto Romero. O Roberto é antropólogo, né, fez o mestrado e o doutorado dele também lá junto com os Machacali, e a gente também vem trabalhando, é do Fórum Doc também, né, que foi aonde que a gente conheceu o Israel e a Sueli, foi no contexto do Fórum Doc, e realizamos diversos filmes. Quando eu morava em Belo Horizonte, o Israel chegava na minha casa com fitas mini DV que ele gravava na aldeia para a gente editar. Então, a gente tem alguns filmes, Iniciação dos Filhos dos Espíritos da Terra, que é um filme que a gente fez com a iniciação das crianças da aldeia, e alguns outros curtas também. E esse filme, né, teve essa repercussão, assim, ele tem rodado muito, rodou em vários festivais da Europa, e aqui também na América Latina, Canadá, a gente ganhou o principal festival de cinema ambiental lá, e esse filme também deu força para que a família do Israel e da Sueli retomassem uma terra, uma área perto de onde eles moravam, porque eles moravam na Aldeia Verde desde 2005, e bem no meio da pandemia, eles saíram dessa aldeia, né? E eles estavam em terras alugadas desde meados de 2020. E com essa força desse momento histórico que a gente está vivendo, e o filme também ajudou muito, eles retomaram uma área da União, na região de Itamunheque, perto de Teoflotone, e eles estão passando uma situação lá extremamente urgente. Os veículos de comunicação da região estão dando voz aos agricultores locais que estão exigindo a retirada dos indígenas da área. Está um momento de conflito, as pessoas que moram na região não aceitam a presença dos índios, acham que eles têm que ser levados e trazidos pelo governo, né, que eles não são legítimos donos daquelas terras, né, e eles têm sofrido uma situação agora muito dramática, a família do Israel e da Sueli, nessa área de retomada, né, e o filme está nesse contexto, ajudando a dar visibilidade, né, para essa situação deles, que no filme a gente acaba abordando uma história mais antiga, né, a história do contato, a história dos avós, do Israel e da Sueli, né, mas que agora ela, se não está tão pior, se não está pior, está tão dramática e tão grave quanto nesse momento do contato. Uau! E é muito essa agressividade, essa animosidade está presente no filme, né? Você sente que eles estão cercados ali por fazendas, onde tem capatazes, né, vaqueiros, e sempre a serviço do fazendeiro, do poder branco. E Sim. é extremamente agressivo, você sente mesmo o quanto é tensa as relações, e o filme acaba captando isso de uma maneira muito potente mesmo,
me deu essa sensação de falta de respiro para eles viverem sua cultura e serem, sabe? Me deu a sensação de um cerco, de eles estarem mesmo num cerco muito fechado, né? Em que a atenção ela é cotidiana, até pela ausência da floresta, né? Que é uma marca também do filme. Parece que tudo virou uma espécie de pasto, não tem árvore, não tem aquela biodiversidade que traz o alimento, que traz a sobrevivência, né, também, a caça. E eu fiquei muito, assim, impactada por isso, como o filme traz esse lugar, né, que tem uma história, mas que está bastante devastado, assim, do ponto de vista ambiental, e também sem essa demarcação, sem esse respeito à comunidade indígena que faz parte dali, né, que vive. Agora, eu fiquei também, assim, tem, além dessa pressão, dessa animosidade, tem, de fato, um histórico de violências extremas, né, de assassinatos também, que é narrado no filme, assim, que também é outra coisa que muito forte, de como essa violência extrema ela é unilateral, né, de como, de fato, e a impunidade também, ao mesmo tempo a força e a dignidade dessa população, né, para falar de si, para contar a sua história. Então, assim, são muitas camadas potentes e que mobiliza muito e que, enfim, eu acho que o cinema faz a gente se movimentar, né, pensar e se implicar com a realidade do outro, espero, pelo menos, e eu acho que esse filme tem muita força nesse sentido também. E queria saber como, assim, eles estão atuantes enquanto cineastas nesse momento, nessa comunidade, nessa nova terra que foi agora que eles conseguiram, né? Você falou que o filme ajudou nesse processo. Como é que o cinema, nesse momento, tem sido também, além dessa terra nossa, que é uma super potência, assim, mas nessa continuidade desses registros, existe um coletivo, eu já acompanhei alguns coletivos, né, existem alguns coletivos em aldeias, na comunidade Machacali também existe tem o Isael, tem a Sueli, eles são realizadores, são cineastas, como eles se organizam, e como o cinema é uma ferramenta para eles de comunicação da sua realidade, né? Eles dão muito valor ao cinema, assim, né? O Israel filma desde 2004, quando ele fez um curso de formação audiovisual com o Divino Chavante, né? O primeiro professor dele. E eles sempre deram muito valor ao cinema, como o Israel fala que é uma forma de trazer os Machacali à luz, tirar eles da escuridão, né? E fazer eles circularem. É uma forma de trazer quem eles são por eles mesmos, né? Justamente por esse contexto de violência e de apagamento e de silenciamento histórico, assim, né? Durante a pandemia, quando eles saíram da Aldeia Verde e foram para a primeira terra alugada, a Sueli fez um filme sobre o encontro dos pajés. Esse filme tem circulado, passou na mostra Motara, acabou de ganhar menção honrosa no Festival de Curtas de BH. Ela filmou esse início da pandemia, como eles estavam reagindo a essa situação e essa saída da Aldeia Verde, né? E foi o último filme, porque de lá para cá que eles começaram a não ter mais onde morar, a se mudar constantemente de lugar, a câmera estragou, e agora eles estão sem câmera na aldeia, mas sempre teve uma câmera e sempre teve um cineasta novo em formação, assim, desde que a câmera chegou na aldeia, eles sempre fizeram vários usos dela, vários filmes, sempre filmando e formando novos, né? O Alexandre Machacali, que é filho do Israel, também é um grande cineasta, o Cassiano, filho do Israel, também filma, tem uma nova geração aí que já é bem mais próxima com o celular, né, com essas novas tecnologias, e eles sempre se utilizam muito delas, assim, né, e infelizmente tem essas questões estruturais, assim, as câmeras duram muito pouco na aldeia, pegam muita poeira,
As Uhum. condições, né, os equipamentos estragam muito, e aí a gente sempre depende de editais para comprar novos equipamentos, e agora nesse contexto que a gente está vivendo, não está tendo nenhum tipo de financiamento. Sim, Então, o cinema também está sendo afetado, né, é por verdade. esse contexto difícil que todo mundo está Uhum. vivendo, assim. Mas eu Sim. fico muito feliz, assim, com isso tudo que você conseguiu aprender do filme, que a gente conseguiu criar em linguagem cinematográfica a realidade deles, que é Uhum. essa realidade de devastação, de violência, né, e de resistência e de força também, né. Sim. A minha família, ela é da região, meu pai, minha mãe, todos os meus avós maternos e paternos. Uhum. Minha mãe nasceu numa terra que deveria ser demarcada como terra Machacali, um lugarejo Uhum. chamado Jiribá, que ele até cita no filme. E eu cresci ouvindo ouvindo meu pai sabe algumas palavras Machacali, mas Uhum. eu nunca soube da história deles, nunca tive acesso a eles, nunca tinha ido numa aldeia, né? E minha família toda é da região. E Uhum. fazendo filme, descobri coisas da minha família, né, pelos Machacali, descobri Uhum. coisas que nem meu pai sabia, histórias que não foram contadas para eles, assim. Então, além da violência cotidiana, existe um apagamento, né, assim, e isso faz Verdade. parte dessa política parece, de animalização, né, para que a morte deles não seja tão sentida, porque ela é Uhum. cotidiana, assim, é algo, assim, muito profundo e muito violento, assim, né, com a existência deles ali. Quando a gente foi fazer a primeira oficina lá em 2009, ou Uhum. 2008, com a Mari Correia, a gente passou por várias situações, assim, a gente saiu para gravar e eles encontraram o prefeito na estrada. O prefeito ficou completamente constrangido de eles estarem filmando, assim, ele estava no Uhum. lugar de sujeito filmado, de Uhum. objeto de filmagem, assim. E Claro. Uhum. ele quando encontra normalmente, assim, se fala de forma ríspida, às vezes de forma infantil, né, sempre tem um jeito ali preconceituoso de lidar, e quando eles estavam com a câmera na mão, ele não sabia o que fazer, assim. Quando a gente Uhum. chegou também na feira, que eles sempre vão vender as coisas da roça, as pessoas ficavam gritando, olha os caboclos filmando, os caboclos. Então, Uhum. isso também era um lugar de poder, assim, que eles assumiam na cidade, que foi muito importante, assim. Sim, e também retira de um lugar de ingenuidade, né, que historicamente é Sim, atribuído à população indígena como distante da tecnologia ou distante dessa possibilidade de comunicar-se, né, sim, e aí isso, claro, né, cria essas tensões e é muito importante mesmo, né, e o filme traz muitas questões mesmo. Acho super importante, eu fico muito feliz que o filme tenha circulado, esteja circulando bastante, porque é um filme necessário, urgente, importante nesse contexto. É apaixonante conhecer esse grupo, né? A gente realmente, eles têm muita beleza, né? Interna, interior, assim, é uma coisa que emana, que tem muita propriedade, tem muito cuidado pelo sua história, sua cultura, com seus antepassados, que contrasta com a maneira brutal, né, que eles são tratados, e, e ao mesmo tempo essa coisa de que você falou, né, de tratar como pessoas sem valor para a sociedade, né, como você pega uma pessoa que está na estrada, que está numa situação de fragilidade e é atropelada, né, como isso virasse uma espécie de diversão, é muito perverso, né, é extremamente perverso, faz muito pensar na perversidade de tudo isso e ao mesmo tempo a maneira que tudo vai sendo narrado vai trazendo tanta força e eu fiquei bastante encantada pela cadência musical do filme, né? Também, porque ele tem essa frontalidade de falar de uma maneira direta das questões que são necessárias, né?
e ao mesmo tempo isso é intermediado por cantos que têm uma relação direta com essa realidade, mas que trazem uma camada poética, não sei, uma camada que transcende o real, entende? Que talvez atinja até um campo mais espiritual, digamos assim. E aí eu pesquisei um pouco e vi o quanto é importante os cânticos na cultura machacali, queria que você falasse um pouco sobre isso, e acho que ele está muito bem distribuído no filme, os momentos em que esse canto ele é trazido, né, e ele vai marcando, e acho que isso traz uma camada muito potente mesmo, de uma certa, de a gente conseguir atingir o invisível, né, uma coisa que é maior, uma força que é maior, e que eu acho que tem a ver com a espiritualidade também. Aí Os Machacali são conhecidos como o povo do canto. Uhum. Tem até um filme feito no início dos anos 90 por uma antropóloga chamada Miriam, que tem esse nome, né? E tem até, a gente até pensou em usar algumas cenas desse filme dos fazendeiros, ela conseguiu gravar alguns fazendeiros, assim, xingando muito eles, mas depois a gente chegou à conclusão de que os que apareciam nas nossas imagens talvez já poderiam dar conta um pouco dessa violência, que era o nosso desafio, né, representar essa violência, assim. Mas o filme, ele não teve um roteiro propriamente de filmagem, mas a gente tinha um roteiro de viagem, e esse roteiro de viagem foi criado a partir dos cantos, né, os cantos para os Machacali guardam as memórias e as histórias dos ancestrais, né, das pessoas que viveram antes deles. Se você conhece uma criança Machacali de 10, 12 anos, ela conhece todos os animais da Mata Atlântica, mesmo nunca tendo visto nenhum deles. E todo esse conhecimento que eles têm da Mata Atlântica, da natureza, da própria história, vem pelos cantos, né? A Rosângela de Tugni, que é uma professora da UFSB, que trabalha com eles há muito tempo, também já publicou diversos livros sobre os rituais deles, os grupos de cantos de diversos rituais, assim, eles têm um universo muito complexo, assim, né, da religiosidade que esses cantos estão inseridos. E os cantos são fundamentais, né, eles chegam num lugar e falam, aqui surgiu esse canto, né, eu tinha ouvido falar desse lugar pelo canto, mas agora eu vi, né, os cantos, ali nos cantos que se guarda a memória e a história deles, né, são muito importantes, assim, e era muito importante que esses cantos pudessem guiar a narrativa também, porque eles guiaram o roteiro de filmagem, né, eles que apontavam quais lugares a gente ia visitar, né, que eram mencionados pelos cantos. Todos os lugares que a gente visitou são os lugares que os cantos evocam, né. E a partir desse guia, vocês filmam quanto tempo? Como é esse processo, Carolina? Qual é a duração da produção mesmo do filme, da realização? É durante um determinado período? Como é que isso... Sim. Como a gente sempre trabalhou com os indígenas por meio de projetos, a Manuela Carneiro da Cunha até escreve sobre isso, no tempo dos projetos. E o filme dura o tempo do projeto, né? Então, o projeto permite o quê? Né? O projeto permitia a gente viajar durante 20 dias corridos para visitar esses lugares, né? A gente conseguiu alugar uma van, levamos vários pajés, um grupo de 15 pessoas, e fomos visitando esses lugares que a gente elencou, né, pelos cantos, e o que eles apontavam que seriam lugares fundamentais, assim, que provariam, né, a essência, a propriedade machacali da terra, né, e a ideia de propriedade para eles vem de próprio, né, não de dono, né. E aí a gente viajou ao longo de 22 dias, né, por essa região, e aí quando a gente voltou, eu cheguei a montar um copião de 11 horas, assim, do material bruto, e a gente assistiu junto, eu, Roberto, Israel e Sueli, né, pensando os caminhos de montagem,
como que a gente ia lidar com aquele material. E logo em seguida começou a pandemia, né? E aí a gente não conseguiu mais se encontrar. Eles ficaram presos lá na aldeia e depois saíram e começaram essa saga que ainda estão buscando um lugar de viver. E aí eu e o Roberto assumimos essa montagem, né? E ao longo do processo também tivemos que gravar aquele prólogo, né? Que a gente via que a gente precisava fazer precisava contextualizar o espectador, né? Que não conhece aquela realidade, assim, de alguma forma, e trazendo essa figura do branco, né? Que acho que enquanto a gente gravava, a gente não tinha tanta dimensão de que a figura do branco ia ser tão presente no filme, porque a gente estava ali querendo e buscando contar a história na perspectiva Machacali, né? Sim. Mas esse branco atravessa o tempo todo, ele é quem vem, quem mata, quem agride, né? E a gente não tinha filmado nenhum branco, a gente não foi entrevistar nenhum fazendeiro, a gente não, né? E tinha esse grande desafio de como aparecer esse branco no filme, né? Tanto que a gente pensou em usar esses arquivos desses fazendeiros da região, mas aí a gente viu que no nosso material eles atravessavam também, como sempre atravessaram a vida dos Machacareiros, eles também nos atravessavam. E que a gente estudou muito o Jean-Louis Comolli, né, no Fórum Doc, que ele tem um artigo que fala como filmar o inimigo. E como se o inimigo, ele se expõe por si mesmo, né, deixa ele falar, tem que dar voz ao inimigo, não tem como combater ele no momento da filmagem, ele tem que se mostrar, né. E a partir disso também a gente deixou que os brancos se mostrassem ali como são, né. Impressionante. Aquela da lâmpada é incrível, assim, né? É de uma mesquinharia, né? É impressionante, assim, né? É impressionante. Como ele se achando dono da razão quando ele expõe o outro lado, né, do ser. O que o preocupa enquanto os outros estão ali sendo assassinados e perdendo suas vidas. É muito surreal. É surreal. Mas eles também ele só fez aquilo porque quem estava filmando era eu. Porque eu estava filmando os índios, aí na cabeça dele, você está aí filmando os caboclos? Olha o que você tem que filmar aqui. Esses caboclos não são dignos de você filmá-los, né? Sim. Então, Queria te pegar com uma aliada, né? Tipo, vem pro meu lado. Essas reações que eles tinham ao ver uma não indígena gravando eles, talvez se eles estivessem com a câmera na mão naquele momento, a reação deles teria sido outra, né? Sim, é verdade. Ele ficou achando até que você era um elemento neutro ali, né? Naquele contexto, não parte daquela comunidade. De alguma maneira, você dividia valores e afinidades com essa comunidade. E aquele outro da moto também, quando aquele plano sequência da Delcida, que ela passa pela divisa, e que tem dois caras na moto, e ele olha para mim e fala, ela é cega, é? Né? Que também é uma outra... De alguma forma, eles acham que eles têm alguma interlocução, né, comigo ali. Sim, sim. É muito potente, mas muito interessante mesmo de como o estar ali naquele território, né, evoca, porque ao mesmo tempo que eles têm o poder da arma, têm o poder da justiça, têm o poder institucional, né, mas eles se sentem também extremamente ameaçados também, o branco, por mais que eles dominem tudo, então eles ficam nessa vigilância constante, talvez por um entendimento que talvez ainda inconsciente ou consciente, não sei, mas de que eles retiraram algo que era do outro, né? Então ficam ali sempre querendo questionar. Teme, né? Mas, enfim, estou muito contente com essa sessão lá, né? Que essa sessão faça parte do panorama. Acho que esse filme realmente ele tem uma importância assim ímpar, né, na realização dos últimos
anos do cinema brasileiro, que ele circule muito ainda, que, né, suscite muitos debates. E, além do online, temos o presencial ainda. Contamos Sim. com esse Vai ser a debate primeira vez que eu vou ver presencial. o filme no cinema. Ai, que Até agora maravilha. ele circulou muito online, passou no cinema só até agora na Europa, né? Que aqui a gente Sim, está em outros processos, assim. Mas é muito importante, principalmente por esse contexto, né, atual que as famílias do Israel e do Sueli estão vivendo, assim. O mais importante é que esse filme traga visibilidade para a luta deles, para conseguir a terra que eles precisam para viver, né? Eles têm um projeto de construção da aldeia Escola Floresta. A gente tem até um Instagram sobre esse projeto, que é esse ideal, né, de eles poderem viver legal. mesmo num pedaço de terra, num lugar que tem água limpa para beber e terra para Sim, plantar, né? Eles só sim, querem poder viver, né? sim, com certeza. E E a toda. situação lá em Tamunhé que está muito tensa, assim, ontem eu recebi um link de um programa de rádio lá, 1 hora, discutindo só a situação deles lá, um programa local, da rádio local, e Sim. dando voz só aos fazendeiros, aos produtores rurais locais, que falando que eles estão criando cemitérios clandestinos, e assim, querendo, desconsiderando totalmente, assim, a ligação deles com aquela terra, né, que eles estavam ali muito antes das famílias daqueles fazendeiros chegarem, e que eles são donos de si, eles não são pessoas que têm que ser levadas e trazidas pelo Estado, né, assim, Uhum. eles que decidem onde eles querem estar, e eles têm que ter, né, o direito de poder ter um pedaço de terra para viver, assim. Então, esse processo de posse da terra ainda está em. Não foi garantido ainda pela União? Como é isso? Sim, na verdade, nunca houve um estudo, uma demarcação aos moldes do que a Constituição diz que tem que ter, né? Assim, o Uhum. estudo antropológico, o relatório e a homologação. A Terra Machacali nunca passou por esse processo de estudo, né? Uhum. As pequenas terras que eles vivem foram concessões do Estado em determinados períodos históricos, né? Uhum. E as terras, como o Israel fala, que são verdadeiros currais, né? Eles estão presos, confinados em pequeníssimos pedaços de terra devastados. E a vida, Uhum. a população cresce, e a Claro. aldeia não cresce, e a vida começa a ficar insustentável, né? Não tem água para todo mundo beber, não tem terra para plantar, e Sim. aí eles se dividem, né? Uhum. Grupos migram, e nesse processo eles não têm aonde morar, né? Porque Uhum. não tem terra, tudo é fazenda, tudo tem dono, Tudo. Uhum. e eles seguem migrando, né? Quando eles saíram da Aldeia Verde em 2005, eles passaram muitos meses morando em uma quadra de futebol em Santa Helena de Minas. A gente até filmou essa quadra no processo do filme, acabou não entrando, porque não entrou esse processo mais recente, de 2005 para cá, né? Inclusive, quando as pessoas perguntam quais são os Uhum. nossos projetos futuros, a gente quer retomar essa questão da terra nesse período histórico mais recente, né? Desde a saída Uhum. deles dessa região que a gente filmou, a chegada em Aldeia Verde, e agora a saída de Aldeia Verde no meio da pandemia, e essa saga para poder encontrar e ter um lugar para viver, né? No momento que a gente vive, a FUNAI não só não ajuda, como luta contra, né? Sim. E eles estão completamente, assim, desamparados em termos de apoio governamental, tanto estadual quanto federal. Eles têm pouquíssimos aliados, né? A maioria da universidade e alguns funcionários mais antigos, né? Locais da Uhum. FUNAI, mas a situação é muito grave, assim, que eles estão vivendo. Então, só faz sentido esse filme existir e circular se for para trazer Uhum. luz, para as pessoas ficarem sabendo e poderem agir de alguma forma, de forma a Sim. contribuir, ajudar nessa situação, né?
para que eles possam ter algum alívio lá, porque a situação está muito dramática. Durante o filme o filme me fez ter vontade de conhecer o lugar que eles moram, né? Porque o filme é muito esse percurso por essas terras que já não são mais né? Não são mais ocupadas, e fiquei com muita vontade de também ver onde eles estão. Tem um momento que eles estão numa espécie de escola, que tem um quadro onde eles escrevem os nomes. Ali é no local onde eles vivem, aquela cena? Ali é uma aldeia. Uma aldeia, do né? Pradinho. Um Pradinho. Mas também tem vários outros filmes, né? Tem a filmografia Machacali, que talvez, que eu acho que ainda não dá conta desse momento atual, né? Porque eles estão sem câmera, porque eles estão num lugar provisório, morando lá na sede dessa fazenda. Mas até 2020, né, com esse último filme da Sueli, tem vários filmes que mostram os rituais deles, né? Os modos de vida, os hábitos. E esses filmes podem ajudar um pouco a conhecer um pouco mais deles, assim. Sim. Tem alguns do meu canal do YouTube. Mas a Rosângela Tugni recentemente reuniu quase todos esses filmes num site. Tem um site desenvolvido pela Universidade Federal do Sul da Bahia, que ótimo, reunindo quase toda a filmografia Machacali, que também pode ser consultada. Joia. Então, o próximo projeto seria, você pensa em acompanhar esse momento atual do que eles estão vivendo? Sim. Seria isso. Porque a gente tem um material bruto muito rico, assim, a gente tem um material de arquivo da avó da Sueli, que faleceu em 2005, a gente também entrevistou vários velhos ao longo dessas viagens que acabaram não entrando, e esses velhos são a memória viva, né? Fonte de saber. São eles que têm os acontecimentos na cabeça, eles viveram, né? Aquilo que os jovens só ouviram falar. Então, a gente quer retomar esse material com esses velhos e poder trazer um pouco dessa história recente também. Maravilha. Que bom que vocês estão fazendo esses filmes. Então, obrigada, viu, Carolina? Ótima conversa. E estamos aí, juntos. Muito obrigada, Marília, o Panorama. A gente se vê na exibição presencial. Nos vemos. Até então. Um grande abraço. Tchau. Tchau.